Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Existe uma vocação pela qual Deus chama a todos, e existe uma vocação particular, a qual Deus se utiliza disso para que outras pessoas elas cheguem ao conhecimento da verdade e da salvação. Aqui em Mateus nós vemos esses dois chamados. São Paulo, na carta aos Efésios, que foi lido agora, que está ali em Efésios 4, de 1 a 7, depois de 11 a 13, Paulo, ele fala justamente dessa vocação universal, onde todos nós somos chamados à santidade, e aonde ele fala, que um dia nós deveremos chegar à estatura de Cristo em sua plenitude. Então, observemos, para você ver o que é essa vocação que Deus chama todos nós, que é a santidade. Na verdade, Jesus se utiliza de Mateus para ser apóstolo, para que Mateus se salve. Imaginemos que aqui no Evangelho está dizendo, que ele veio chamar os pecadores. Ele veio para que os pecadores possam se salvar, porque o destino dos pecadores é a perdição eterna. Então, Deus vem nos chamar para que nós larguemos o pecado, vivemos uma vida santa, para que um dia nós possamos estar no céu junto com Ele. Então, vejam só. Mateus estava sentado na coletoria de impostos. Os judeus conheciam muito bem quem era aquele homem. Ele trabalhava para o Império Romano. Ele era um judeu que estava ali sentado, retirando das pessoas aquilo que era o imposto que o Império Romano pedia. Até então, tudo bem, serviço normal, um homem trabalhando normalmente. Mas ele era odiado pelos judeus, porque o que ele fazia era errado. Além dele cobrar os impostos, ele pegava a mais. Então, ele colocava fardo nas costas dos pobres. Os pobres já não tinham o que pagar, era obrigado a pagar, e ele ainda tirava a mais. Esse tirar a mais significava o quê? Uma parte ficava para o império, aquilo que era pedido, e outra parte ficava com ele.
Isso é desonestidade. Esse homem não tinha como se salvar. Ele era um ladrão, ele era um corrupto. Então agora, aqui fala São Beda, né? São Beda diz o seguinte, que na hora que Jesus passa, ele olha para Mateus e com muita compaixão vê o estado em que está a alma daquele homem pervertida. A alma estava totalmente pervertida. E Jesus olha para ele e diz para ele: segue-me. Ali acontece um milagre. Porque seguir Jesus naquele momento significava o quê? Ele tinha que largar dele todo aquele pensamento que ele tinha de se tornar rico com aquele dinheiro. Toda a segurança que ele tinha em relação com aquilo, agora ele ia ter que largar tudo e mudar agora a luta dele e o desejo dele. O desejo dele agora tinha que ser por uma riqueza que o mundo não dá. Tinha que ser uma riqueza eterna. Ele teria agora que seguir Jesus e mudar a mentalidade dele. Ele, a partir daquele momento, ele passou a compreender que a vida dele tinha que permanecer eternamente diante do próprio Deus. E aquela vida que ele estava levando não iria levar ele para lugar nenhum. E ele compreendeu isso naquele momento. Por isso que aqui deixa bem claro, né? Ele se levantou. Ele deixa agora de roubar, de ser corrupto. Ele deixa agora de viver aquela vida errada para seguir Jesus. E o mais interessante ainda é que ele, vendo que tudo aquilo que ele estava deixando por algo maior, ele disse: bem, isso aqui eu não quero que fique só para mim, não. Agora ele chama todos os outros corruptos e convida Jesus para Jesus fazer a mesma coisa que fez com ele, para Jesus fazer com os outros também. E é interessante que aqui, quando fala, né, que estava tendo um banquete e os pecadores estavam todos ali, né? E os fariseus, os doutores da lei, começam a ficar questionando como é que pode ele ficar com os pecadores. Aquilo ali é uma simbologia para dizer o seguinte: lá na eternidade vai ser assim. Os pecadores convertidos, porque daqui não é simplesmente o pecador que continuou na sua vida de pecado. É o pecador que se converteu. Então, aqui entra a simbologia. Estarão todos diante de Deus, numa festa que nunca se acabará na eternidade. Essa é a simbologia desses homens que estavam ali, junto com Mateus, diante de uma mudança ocorrida. Porque aqueles homens, eles foram e disseram: mas o que é que aconteceu com Mateus? O que será que esse mestre aí fez com ele que levou Mateus a essa mudança? Ele largou tudo. Toda a confiança que ele colocava naquele trabalho, agora ele mudou. Vamos ver então quem é esse homem. E ali começa o processo também na vida daqueles outros. E os fariseus, não entendendo, Jesus agora se refere a ele dizendo: olha, eu vim para buscar os pecadores. Eu não vim para ficar com os santos. Eu vim buscar os pecadores para que eles se tornem santos. E agora, Mateus,
usa do cargo dele, né? Da missão dele de apóstolo, para que ele não volte à vida velha. No dia desse segmento, dessa conversão de São Mateus, faça essa pergunta para você mesmo. O que é que, na verdade, você deixou? Ou o que você precisa deixar ainda? O que é que impede você, ou que poderia estar impedindo você, de um dia, quando o Senhor fazer o segundo chamado, porque o primeiro chamado é esse: largue tudo, largue o pecado. E no segundo chamado que ele fizer, ele possa dizer: vinde bendito de meu Pai. Porque, olha bem, a vocação universal é a vocação à santidade. Às vezes as pessoas ficam sempre perguntando o que é que Deus quer de mim. O que Deus quer é que você seja santo. Agora, se você está na sua cabeça achando que Deus poderia querer que você fosse um missionário, um padre, um celibatário, ou sabe lá o quê, ou um religioso ou uma religiosa, se Deus não te chamou, fique tranquilo. Não precisa ficar preocupado com isso, não. Não precisa ficar vasculhando sua vida atrás de Deus. E aí, o que é que o Senhor quer de mim? Não, a iniciativa dele, como a iniciativa dele foi para Mateus naquele momento. Se Deus não te chamou para uma vida mais radical, ou seja, ser sacerdote, religioso, religiosa, ou até mesmo um missionário ou uma missionária, aí Paulo está dizendo: no lugar onde você estiver, seja santo aí. É ali que você precisa ser santo. Não precisa ficar preocupado com muita coisa, não. A iniciativa é dele. Eu sempre falo para o pessoal: olha, se Deus não te chamou para a vida religiosa, então a sua vocação é o casamento. Então, agora, eu repito, não sei se você vai casar, né? Pode ser que você não encontre alguém. Tem muitas pessoas aí que é um mistério, não conseguiu casar. Mas você pode ser santo, solteiro, como você pode ser santo, casado. Agora, você pode ser santo médico, como médico. Você pode ser santo como agricultor. Você pode ser santa como dona de casa. Você pode ser santo ou santa como um gari. Você pode ser santo e assim por diante. Agora, neste lugar aonde você se encontra hoje, você está vivendo na graça ou na desgraça? Você está vivendo como um santo deveria viver? Ou você está vivendo como um pecador vive e você quer viver nessa vida? Aqui está o desastre. Hoje eu sou padre, mas pode ser que eu não esteja vivendo como santo. Mateus se tornou apóstolo e santo. Judas tornou-se apóstolo, mas não se tornou santo. A questão nossa não é nem tanto eu encontrar essa tal vocação que eu estou aí nessa luta, preocupado, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Bem, fica tranquilo, no dia que Ele quiser, Ele vai te dizer o que Ele quer. Não precisa ficar perturbando Deus, não.
Desculpe usar essa expressão. Aonde você estiver. Agora, como você está? Vivendo a santidade? Olha, eu posso ser um sacerdote tirano. Um sacerdote tirano. Quem manda aqui sou eu. Não houve ninguém. E às vezes até as minhas atitudes, em vez de levar o outro à santidade, pode ser que leve a pecar ainda mais o outro. O outro não quer nem pecar, mas o outro é levado a pecar por causa da tirania. De usar o cargo meu de padre para oprimir o outro com as minhas ideias, não com as ideias de nosso Senhor Jesus Cristo, não com as ideias que são as ideias da igreja, mas a minha ideia, eu penso assim, e todo mundo tem que viver como eu penso. Olha, você só pode viver como eu penso, se o que eu penso estiver de acordo com o que Deus ensina. Se não estiver de acordo, não tem como você viver e nem fazer. Imagina eu sendo um tirano. Mas será que eu não sou? Pode até ser que eu esteja imaginando aqui que eu não seja, e de repente eu seja um tirano, um opressor, como o médico, ele pode ser aquele médico, mas um médico tirano, um médico que rouba. Ele não pensa tanto na saúde dos seus pacientes, mas ele está pensando em enriquecer-se. Mateus mudou totalmente. Agora, você está num caminho de santidade e você não quer ser santo? Ou às vezes até pensa que seja santo e na prática se mostra que não é? Que santidade é essa? Que você, na condição que você está hoje, aonde você estiver, quer seja como padre, quer seja como missionário, quer seja como religioso, religiosa, gari, dona de casa, médico, você está entrando nessa dinâmica de amar a Deus de todo o coração e não ofendê-lo, ou você está ali, dentro daquela função que você exerce hoje, mas o seu amor não é a Deus, é a si mesmo. Só eu que estou certo, todo mundo está errado. Que santidade é essa? Interessante que Santa Teresinha, ela lá no convento, ela foi descobrir uma coisa, que a única coisa que Deus queria dela era que ela o amasse. Somente isso. Porque a pessoa, quando ela ama a Deus, ela vê a sua pequenez. E vendo a sua pequenez, ela tem a humildade de dizer, eu errei, perdão, me ajuda a ser melhor. Mas quando a pessoa, ela diz que ama a Deus, mas na verdade ela não ama, ela acaba se amando a si. Ela começa a olhar para o umbigo dela e ela não tem a capacidade de pedir perdão. Porque aqui tem uma coisa, viu? Tem pessoas que pedem perdão, mas é só de fachada. Pede aquele perdão e volta de novo.
Porque quando se pede perdão, tem que reconhecer que pediu, que errou mesmo e tem que exercer uma certa mudança, mas acaba não exercendo a mudança que seja necessária. Aí olha para o umbigo. Então Deus, já não existe mais Deus. Quem existe sou eu. Então todo mundo tem que se prostrar diante de mim. E tudo que eu falo, tudo que eu realizo, tudo que eu digo, sou eu. Ninguém tem direito até a falar nada, porque a verdade está em mim e a verdade, na verdade, a verdade está em Deus. Mateus deixou tudo, mudou de vida e se tornou santo. Eu posso achar que mudei e não mudei e me perder. Que no dia de hoje, Deus nos dê a graça de vivermos a verdadeira santidade, que consiste em amar a Deus e largar o pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.